O Rio de Janeiro registrou 100 casos de coqueluche em 2024. Desde 2021, a capital não tinha novos registros da doença. Os sintomas, que começam com uma tosse persistente que pode acontecer várias vezes ao dia e pode durar até 6 semanas, têm como prevenção a vacina conhecida como tríplice bacteriana infantil. Ela é fornecida gratuitamente pelo SUS em postos de saúde de todo o estado e município do Rio. Além de proteger contra a coqueluche, ela também previne doenças como difteria e tétano e é administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. No entanto, o baixo número de vacinações trouxe de volta várias doenças que antes estavam erradicadas. E um dos maiores obstáculos no combate a esses problemas não está nos postos de saúde, mas na tela do nosso celular. A gente tem vivido desde 2018, 2019, uma tendência de queda nas coberturas vacinais. É como se a população passasse a procurar menos a vacina de rotina, né? Talvez por influência de fake news, por achar que a vacina não é necessária, por não perceber doença, a gente vem percebendo aí nessa linha do tempo uma tendência de não adesão à vacina. Essa redução em cobertura vacinal, que seja de 5%, 10% que deixa de se vacinar, ela já coloca a gente num estado de atenção para o retorno de algumas doenças. Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público revela a percepção dos brasileiros em relação à segurança das vacinas. Dos 3.000 entrevistados em todas as regiões do Brasil, 72% confiam nos imunizantes, enquanto 90% consideram as vacinas importantes para a saúde pessoal, familiar e comunitária. Já 21% dos entrevistados avaliam como alto risco de reações adversas às vacinas. Além desses, 27% já sentiram medo de se vacinar ou de levar crianças e adolescentes para se vacinarem. Conversei com a jovem Larissa Nascimento, que me contou por que ainda sente receio sobre as vacinas. Foi a questão da minha vivência, né? Porque quando a gente é criança, bebê, a gente acaba tomando muitas vacinas, né? Uma tortura, eu acho. Enfim. E você toma a vacina, por exemplo, da cachumba. E eu, quando tive 12 anos, eu adquiri a cachumba, sendo que eu já estava vacinada. Então, eu não me sinto confiável em adquirir mais vacina na minha vida, não. Geralmente, isso aí é marketing, né? É um sistema da indústria de querer viciar a pessoa com remédio, vacinas, que nem sempre é 100% eficaz, confiável, mas eles vão falar que sim para vender o produto. E eu sou contra isso, até porque eu já trabalhei em farmácia, então eu já sei que é tudo marketing, né? Enfim, é isso. Hoje o alerta atual do Brasil é para sarampo, coqueluche e febre amarela, né, numa vacinação de rotina. A gente não pode esquecer que tem milhões de outras doenças importantes. Qualquer baixa de proteção na cobertura vacinal de crianças, por exemplo, a gente tem o risco de voltar difteria, meningite, hepatite A. Então a gente tem uma série de doenças das quais vacinas protegem e que a gente precisa manter o grupo vacinado para esse risco não se tornar um surto importante, uma epidemia importante. Então, o alcance da vacina ela vai muito além do indivíduo vacinado. Quando a gente vacina uma pessoa, ele está protegido, mas quando a gente vacina 100% do grupo, a gente evita surto da doença. Então, essa é a lógica do programa de imunizações. A pesquisa realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público também revela que dos 3.000 entrevistados, 1 em cada 5 pessoas decidiu não se vacinar ou não levar uma criança para se imunizar depois de ler uma notícia falsa nas redes sociais. Então a gente precisa ter aí uma comunicação, uma informação sobre risco. Acho que a população ela tem que sempre ser alertada sobre o risco do retorno de determinadas doenças. Se a gente for pensar, o sistema de notificação de eventos pós-vacinação, ele é um sistema que gera segurança e informação para segurança, né? Tudo o que acontece pós-vacinação, você tem que relatar, investigar, para você apurar e ter uma informação adequada, fidedigna. A maioria dos casos notificados, eles são benignos, comuns, esperados e transitórios. Eles não evoluem para nenhum tipo de gravidade, diferente das doenças. Então, se a gente pesar na balança qual é o impacto na vida dessa pessoa entre não se vacinar e se vacinar e talvez raramente ter um efeito colateral, o efeito colateral, o evento adverso, ele tem uma magnitude muito baixa, muito rara, muito comum e muito benigna. Já a doença não.
Então a gente precisa sempre manter a linha de informação de que a não vacinação ela vai trazer para a gente um problema real, que é o retorno das doenças. E que a vacinação ela ainda é o maior benefício, mesmo que a gente tenha em pouquíssimos casos alguns efeitos colaterais que são comuns e leves. Esses são fáceis da gente manejar, da gente conduzir e eles vão ter fim. A doença não, a doença ela vem, ela agrava, muitas vezes ela interna e ela mata. A jovem Vitória Reis entendeu a importância da vacinação infantil depois de um episódio difícil com seu filho. O menino precisou ser internado e passou por uma série de exames após uma suspeita de meningite. Vitória acredita que a vacina não deixou que seu filho desenvolvesse a forma mais grave da doença. Então, eu já tive uma experiência recente, né? O meu filho ele ficou internado durante 8 dias e a suspeita era de meningite. Meu filho tem todas as vacinas em dia e acredito que a vacina que preveniu, né, em relação à meningite foi a que ele tomou, né? E aí a gente ficou bem apreensivo na hora, com medo de ter acontecido realmente, de ter sido a meningite, mas não foi nada. E eu tenho certeza que o que ajudou foi a vacina. Acredito que deveria ser uma responsabilidade coletiva, né? Porque a gente sabe que as outras pessoas que não podem tomar por algum motivo podem acabar sendo afetadas. Diante de tantas dúvidas e receios sobre as vacinas, buscamos respostas na Fundação Oswaldo Cruz, um dos principais centros de pesquisa em saúde do Brasil. Aqui na Fiocruz, os pesquisadores trabalham diariamente nos estudos e aperfeiçoamento das vacinas. A segurança desses imunizantes começa bem antes de chegar aos postos de saúde. Para entender melhor como as vacinas funcionam, conversei com a doutora Maria de Lourdes Maia, chefe do Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância Pós-Registros da Biomanguinho Fiocruz. A vacina, ela é segura. A vacina, quando você toma, você desenvolve os anticorpos, que eu costumo dizer que são os soldadinhos. Quando chega o agente infeccioso, há uma luta com aqueles anticorpos e aí a pessoa que está imunizada, ela não adoece. Beleza. Isso a gente viveu nos anos 80, 90, com altas coberturas vacinais. Quando a gente pega na década de 2000, vocês viram, 2011, começa já a cair essas coberturas vacinais. E começando a cair as coberturas vacinais, o que é que acontece? O Brasil não é uma bolha. O Brasil tem fronteira ali com outros países. Onde é que está tendo o maior número de casos de sarampo agora? Nos Estados Unidos. O avião, chega aqui. Então, se essas pessoas não permanecerem falando de sarampo, com a sua cobertura em 95%, né, você encontra bolsões de suscetíveis, de pessoas que não foram vacinadas e a doença retorna. A doutora, que também administra o Programa Nacional de Imunizações, explica quais são as principais estratégias que a Fiocruz tem adotado para combater a desinformação sobre as vacinas. Fake news é a grande vilã, né, que impacta nas coberturas vacinais, levando a baixas coberturas vacinais. Como é que a gente pode combater isso? Com conhecimento. Além disso, ela comenta sobre a preocupação de doenças controladas de retornarem e também de dificuldades que contribuem para a queda vacinal da população. É a gente voltar a ser um país com doença que a gente já tinha mandado embora. E sem falar, como é que eu digo, no orgulho que a gente tem de ser um país continental com controle de doenças imunopreveníveis. Nós temos um laboratório como aqui Biomanguinhos, Butantan, que fabrica, a gente tem o produto. Como é que a gente faz com que chegue lá no braço do idoso, do jovem, do adolescente, da criança? Outra doença que voltou a preocupar as autoridades de saúde foi o sarampo. Desde 2018, o país voltou a registrar novos surtos da doença, com 40 mil casos e dezenas de mortes, segundo os dados do Ministério da Saúde. E tudo isso se deu por um motivo: a queda na cobertura vacinal.
a gente tem trabalhado numa estratégia muito potente, que é a vacinação extramuro. Então, essas equipes se dividem, né? Uma parte fica ali trabalhando a rotina da unidade e a outra vai oferecer vacina em praças, em escolas, em empresas, em pontos estratégicos. A gente vem tendo um sucesso incrível com postos de vacinação no Terminal Gentileza, na Central do Brasil, nos aeroportos, no Saara. Então, são locais onde a gente sabe que a população está circulando e faz o aproveitamento do tempo, ganha a oportunidade, né, daquele momento da passagem da população para lembrar. A gente tem uma força incrível de despertar naquele indivíduo que está ali na correria do dia a dia o conceito da vacina. Com apenas alguns cliques, uma mentira pode se espalhar para milhões de pessoas em questão de minutos. Mas por que as fake news se propagam tão rápido e especialmente nas redes sociais? As fake news sobre saúde, elas vão se espalhar com mais facilidade, justamente porque elas vão mexer com o nosso emocional e também com o medo que a gente sente de adoecer. Os algoritmos das redes sociais, eles sempre vão mostrar o que mais engaja. Então, é aquilo, curtidas, comentários e compartilhamentos. As plataformas priorizam o que prende a atenção, e conteúdos mentirosos são criados para isso. Em muitos casos, a desinformação viaja mais rápido do que a verdade. Toda a desinformação, principalmente sobre as vacinas, acaba que geram dúvidas nas pessoas. E isso, obviamente, vai atrapalhar na prevenção das doenças. Na grande maioria das vezes, essas informações elas são completamente alteradas e são muito fora do contexto. Tem muitas teorias também que são criadas e isso acaba assustando as pessoas, o que acaba que elas não leem a matéria completa e saem compartilhando. A especialista Rayane Gomes ensina maneiras de checar a informação antes de compartilhar. Além disso, ela também explica como a tecnologia pode ser aliada no combate à desinformação. A gente precisa verificar se aquele portal é um portal grande, conhecido, e se não for, a gente precisa desconfiar daqueles sites que tem um domínio ali que é meio estranho, sabe? Que a gente não conhece muito bem. Então a gente sempre tem que desconfiar disso. A melhor maneira de combater uma informação falsa é checar antes de compartilhar, verificar se a fonte é confiável. Tem diversos sites oficiais de notícias, como o da Fiocruz e a OMS. Não leia somente o título. Antes de compartilhar, verifique se o título se relaciona com o restante do texto. É sempre bom verificar a veracidade da notícia. Erros de português em uma notícia? Desconfie. Textos jornalísticos sérios passam por revisão antes de serem publicados. Existem links que parecem de sites de notícias confiáveis, mas te levam a páginas com informações falsas e mentirosas. Por isso, é sempre bom checar a informação antes de compartilhar no grupo da família. Em um mundo onde a saúde depende da escolha de cada um, compartilhar a verdade é um ato de cuidado coletivo. E já que estamos falando de vacina, eu tô indo lá tomar a minha. As vacinas têm que estar acessíveis. É o que a gente fala do que é o acesso. O acesso é vacina no braço.